Tudo bom, pessoal? A gente está hoje aqui no podcast da Ceros Academy, hoje com o Dr. Harley de Nicola, Dr. Luiz Tibano e Dr. Rodrigo Regassini. Pessoal, prazer e obrigada por estarem aqui com a gente. Prazer é nosso. Prazer. Legal. Gente, eu queria saber uma coisa. Tibano, me conta, quando é que você descobriu que você queria ser médico? Puxa, assim, pra mim foi algo até natural, porque em casa minha mãe é médica, né? Tenho tios do lado de pai, por parte de pai, tios por parte de mãe, primos médicos. Então, assim, era um caminho natural eu escolher a medicina como profissão. Porque desde pequeno você via... brincava de médico, acompanhava às vezes minha mãe no plantão também. Então, no consultório dela, ela em casa, minha mãe é pediatra, e vez ou outra eu fazia o papel de secretário dela quando a secretária faltava. Foi algo natural para mim. Que legal. E você, Rodrigo? Para mim foi um pouco diferente, na verdade. Essa medicina, como o Tibana falou, de sacerdócio desde pequeno é legal, é bonito de ver. Mas para mim surgiu mais como um interesse muito grande. Eu gostava muito de estudar, gostava muito dos assuntos que a gente estudava nas áreas de biológicas. Eu era um cara de exatas e de biológicas. Tanto que eu prestei engenharia e medicina, mas pelo interesse, na verdade, tanto que eu gostava de estudar aquilo. Aí eu não passei em engenharia, passei em medicina e comecei a fazer e gostei muito, e assim foi. Fui aprendendo a me apaixonar por outras coisas além daquilo que era só a parte teórica, que nos primeiros 2 anos, que é a parte básica, né? Que as pessoas não gostam muito do curso, que é parar. Eu adorava. Diferente do Harley. E depois fui aprendendo as outras partes da medicina que eu não imaginava que teria, e fui gostando. Pô, você gostava Você não gostava da área básica, Harley? Não gostava. Com exceção da anatomia, eu não gostei da parte. Para mim era muito chato. Eu comecei a gostar mesmo do curso no 3º ano, quando você tem semiologia, quando você põe a mão no paciente. Eu gostava muito da prática. Quando o curso começa mesmo, né? Assim, quando o curso começa. Na parte médica, exatamente, né? Quando você começa a se sentir, não médico, né? Mas, estou fazendo medicina, estou indo no hospital, estou usando jaleco. Bacana. Qual foi a parte, assim, de estudos, né, que você achou mais difícil? A parte de estudo mais difícil para mim, dentro da medicina, tinha algumas cadeiras que eu não gostava, né? Então, assim, de certa forma, quando você não gosta, você já sabe que não vai fazer aquilo, você estuda aquilo com um certo grau de relutância. Para mim, psiquiatria era um campo que eu não gostava, então eu não estudava, também não ia bem nas provas, né? Eu acho que era, assim como a psiquiatria, existiam outras cadeiras também que não era muito a minha praia, né? Que eu também deixava para estudar tudo de última hora, copiava do caderno das meninas, que eram mais caxias, né? Que tem o caderno, né? Caderno organizadinho, era meio por aí. E você, Rodrigo, você teve algum período que você olha nesses estudos que você achou mais difícil? Eu, na verdade, em termos de estudo, eu achava difícil as partes das microbiologias, porque é muito nome para decorar, daquelas bactérias todas, mas o que mais para mim foi difícil foi... como a parte de estudo era o que me atraía mais, uma questão prática da mudança do 4º ano para entrar no internato. Isso aí para mim foi complicado, porque você, de uma hora para outra, você vira adulto. Você tá ali atendendo, você muitas vezes sozinho com o paciente, e no momento que você ainda está... É o mais incipiente da sua carreira de médico. Então é o seu momento mais cru e vulnerável. E você já se vê ali tendo que resolver coisas sozinho. E eu sofri, porque eu achava que eu nunca fosse ser capaz. E eu acho que esse é um sentimento até relativamente frequente, eu imagino, assim. E, enfim, tem que seguir. Um dos objetivos da Ceros é ajudar exatamente o aluno, né, que vem para a Ceros nisso. Na prática, ajudar, né, a essa dificuldade, a esse perrengue que ele tá lá na hora do atendimento. Como é que foi pensado a Ceros? Como é que foi pensada? A Ceros, acho que todos aqui participaram, né, da gênese, da ideia, de como começou tudo.
ela tem como intuito, né, desde o início, apoiar o médico, principalmente médico início de carreira, um médico que quer aquele algo a mais em termos de formação, que não teve em sua formação, né, tradicional dos cursos de medicina. Os cursos de medicina, o que é ensinado hoje, claro que teve uma outra atualização em termos de condutas e protocolos, mas a medicina que é ensinada hoje, tradicional, é a medicina que é ensinada já há muitos anos, né? E claro que o mundo mudou, principalmente sob o ponto de vista tecnológico, nos últimos 20 anos, e teve várias lacunas dentro da formação médica, da formação humana, né? Que não foram preenchidas no curso médico que deveriam. Então, assim como essa necessidade que o Rodrigo colocou, né? De amparar esse aluno quando ele entra no internato, existem outras dores desse ser, né? Dessa pessoa, início de formação, início de carreira, muitas vezes imaturo ainda em termos de idade, que o Ceros vem a apoiar, mapeando todas as necessidades dessa pessoa em sua jornada, né, a partir de agora como um médico. Então, acho que foi mais ou menos isso que nos motivou, né, Sim? Perfeito. Mais uma ferramenta, né? É a gente... O foco é a gente olhar e falar assim, eu preciso apoiar esse aluno, né, da Ceros, para que ele, na hora que ele estiver lá na frente do paciente, ele saiba de forma que ele fique um pouco mais seguro, né, mais confortável para ele fazer o trabalho dele, para ele pensar, para ele reagir diante da situação que ele está lá? Acho que sim, né? Puxa vida, às vezes a gente estuda tanto em medicina, isso cai muito focado até no que cai em prova de residência. Sim. Mas aí, prova de residência cai o quê? Cai doenças de tudo quanto é coisa e geralmente as questões mais bem elaboradas, vamos dizer assim, são questões que envolvem doenças raras, né? Condutas mais mirabolantes, e a gente acaba esquecendo do feijão com arroz. Do básico. Então, às vezes o médico ele é formado para tratar coisas raras, ele sabe diagnosticar o gene de uma doença super rara, que ele nunca vai ver na vida. Agora, aquele feijão com arroz que ele vai encontrar num posto de saúde, em qualquer alimenta, né? Que alimenta Exatamente. bem todo santo dia. Exato. E aí ele não perde tempo. Porque aquilo não cai em prova, não tem glamour, né? Mas, no dia a dia, é o que ele vai mais passar dificuldade. A gente vê colegas errando condutas que não deveriam, né? São básicos também, né? É o chamado médico de rodapé, né? Exato. E trazendo um pouco para aquela questão que eu falei que eu gosto, né? Das matérias básicas. A gente também viu uma evolução aí na forma de ensinar que nem sempre foi acompanhada pelos cursos de medicina de todas as universidades. Por exemplo, na época que eu aprendi, quando eu estava aprendendo anatomia óssea, a histologia era do coração, a fisiologia era do rim, e assim, é como se você está numa aula de piano, e aí numa semana você aprende só o dó, na outra só o ré, na outra só o mi, aí na quarta semana o professor agora fala para você, agora toca. Então ninguém te ensina a coisa de uma forma relacionada, te ajuda a pensar e traz as coisas que são correlatas para você elaborar um raciocínio. Então os conteúdos quando eles não são integrados, isso para quem está começando a carreira e aprendendo é muito difícil, porque a gente com a experiência consegue fazer isso. Mas você aprender já integrando os conteúdos e relacionando as coisas sozinho, sem ajuda, eu acho muito complicado. Esse é um método PBL, é isso? Eles chamam? Não, eu acho que essa falta de integração de conhecimentos, ela ocorre em qualquer método. No método tradicional, no PBL, nas metodologias ativas. É uma coisa que tem que ser pensada. Numa aula, de repente, você está falando lá de um exame de imagem, você traz, por exemplo, você está mostrando um tendão no ultrassom, você traz ali a histologia, falando que é um tecido conjuntivo denso modelado, você traz ali o que é a anatomia, o que é o tendão, o que é o ventre muscular. Então você, na hora que está dando imagem, você está integrando todos os conhecimentos, incluindo básica. Aí você dá um exemplo de uma área clínica. Então, o que é uma tendinite aqui? E você trouxe no mesmo discurso, independente da metodologia, se foi expositivo, se foi metodologia ativa, se foi PBL, você conseguiu unir tudo. E para o aluno fica muito mais evidente do que eu, assim, eu sou professor de histologia, eu vou falar disso aqui.
Aí você só vai ter anatomia disso lá no Lá, segundo semestre ou lá o ano que vem. Aí quando você tiver, aí você junta. Não, Aí fica difícil. Né? Até lá você já você esqueceu. já esqueceu a Já histologia. esqueceu. Ou você nem esqueceu, né? Porque você tava nas festas e nem aprendeu. Os primeiros anos de medicina Não, é o que não. muitas vezes acontece. Por isso que eu não gostava das cadeiras básicas, entendeu? Mas, Rodrigo, você que tem essa experiência aí, o Rodrigo, professor lá na Unifesp e também professor em universidades privadas de medicina, desses dois, Unifesp é uma unidade de renome já bastante antiga, né? E tem um foco de ensino mais ortodoxo, como a maior parte das universidades mais antigas. E você também tem essa experiência de universidades com modelos de ensino mais novos, mais atualizados, em universidades privadas. O que você enxerga como ponto positivo e ponto negativo desses dois tipos de modelo? Pô, Tibana, essa é uma pergunta excelente, porque ela é difícil. Porque assim, a gente tem a tendência de ver algo novo, né? Que nem é tão novo assim, é novo pra gente no Brasil, mas metodologia ativa, nos Estados Unidos, as faculdades americanas, desde a década de 80, já começaram a implantar. Então, mas ainda vou falar como algo novo. E a gente se deslumbrar e achar que aquilo é a solução de todos os problemas, né? E negar aquilo que vem funcionando bem há séculos, né? E também, eventualmente, a gente também não querer ir para aquele algo novo e também só achar que só o tradicional funciona. Então, nenhum nem outro. A verdade provavelmente está no meio do caminho aí dessas duas coisas, né? Eu acho que para você migrar para um ensino novo, moderno, de metodologia ativa, você tem que seguir aquilo do jeito que ele foi pensado, do jeito que ele foi desenhado. Você fazer algo, eu acho que eu entendi como funciona, vou fazer aqui. É melhor você manter o tradicional, porque é aquele que você conhece, é aquele que você faz bem feito. Então, tem que ir com cuidado, eu acho que são baby steps. Você vai indo, você vai aprendendo, você vai fazendo... E aos poucos você vai vendo, tem conteúdo que funciona melhor na forma tradicional. E tem conteúdo que vai funcionar muito melhor na forma ativa. Então eu não acredito muito assim nos cursos que de repente abandona totalmente um modelo para abraçar outro e fechar os olhos. Assim, né? Você pode até assumir um modelo, por exemplo, assumir que é PBL. Tudo bem, mas dentro desse PBL você tem que resgatar forma de trabalhar da metodologia tradicional. Não tem problema você trabalhar com PBL. Desde que você faça a coisa dentro do que foi pensado o PBL, mas também sinta que em alguns momentos a forma tradicional pode funcionar. Eu acho que é difícil porque você tem que ir calibrando. Assim. Bacana. Poxa, na minha formação, uma coisa que hoje eu estou numa posição não só de médico, né? Eu, assim como o Harley, assim como o Rodrigo, eu sou um médico radiologista, né? E atuo como médico, mas também atuo parte do meu tempo como gestor. E quando eu assumi esse cargo de gestão, para mim foi super desafiador, porque na faculdade a gente não é preparado para isso, né? E a gente vê que tem uma necessidade, a gente não tem noção de gestão dentro da faculdade, gestão da área médica. E a gente percebe, inclusive, a faculdade de enfermagem prepara o enfermeiro para ser um gestor de pessoas. Sim. A faculdade de medicina não prepara os médicos para ser um gestor de pessoas. A faculdade de medicina, puxa, a gente cansa pensa no aluno de medicina, qual que é o sonho dele, né? Ele ser bem sucedido, ele ter o consultório dele ser cheio. Mas o cara não tem ideia de contabilidade, não tem ideia de como gerir um consultório, né? De como abrir, o que ele precisa, quais os recursos que ele vai ter que empregar, quanto ele vai gastar e quando que ele vai saber se o consultório é rentável ou não é rentável, como que declara imposto, ele não sabe nada. Isso deveria ter na formação, e eu não quero queimar nenhuma cadeira, mas tem cadeiras que deveriam ter uma carga horária um pouquinho menor, sem dúvida, né? Para dar espaço para esses outros temas, que de repente pode ser para a gente em si uma oportunidade aí de anseio de ensino. Sim. Aí dessa turma, né, de alunos de medicina, que para mim era uma dor, né? Não sei para vocês, o que vocês acham em relação a isso? Eu, pelo menos, não aprendi nada disso na faculdade, né? E acho que pouca gente, né? Tanto que tem os cursos hoje em dia
em outras universidades, né, não médicas, para ensinarem os médicos a ter essa noção. Então, quando existe isso é porque realmente tem um gargalo na faculdade de medicina, né? Sem dúvida. Essa questão, assim, se a gente pensar de uma forma da regulamentação dos cursos, né, que tem que seguir os PPCs, os programas pedagógicos de curso, que são regulamentados pelo MEC, né? Então, quando o MEC muda alguma coisa, por exemplo, recentemente foi incluído que 20% da carga horária das unidades curriculares, elas têm que ter um programa que chama curricularização da extensão. Então, dentro da sua unidade curricular, você tem que ter uma parte do tempo dedicado para os alunos desenvolverem projetos de extensão. O que é um projeto de extensão? Quando o aluno produz alguma coisa para a comunidade. Então, ele vai produzir um material educativo, um vídeo e tal, que ele vai transportar aquele conhecimento que ele está aprendendo para a comunidade ali que aquela universidade se insere. Imagina você tirar 20% da sua carga horária de um curso de um dia para a noite, assim. Então, cada horazinha que você muda, agora tem que aumentar isso, tem que diminuir aquilo, é uma briga enorme, porque você tem que mudar um curso inteiro, um planejamento inteiro. Então, infelizmente, eu acho que dentro desse contexto, não vai haver, de forma curricular, num tempo breve aí, espaço para essa formação. Agora, eu vejo que os alunos buscam muito isso. Recentemente, eu participei de uma liga que, na verdade, era um conjunto de ligas, de neuro, de rádio e tal. Ou seja, nenhuma delas era de gestão, que eles se juntaram para fazer uma semana chamada Jornada do Empreendedorismo. E me convidaram para dar uma aula lá. E dos temas mais diversos que você pode imaginar, desde controle de finanças pessoais até como criar sua própria clínica, enfim, de tudo que você imaginar. Então você vê que é um anseio. Eu acho que dentro de um curso de medicina não vejo tão próximo isso virar algo curricular. Então, agora eu vejo que os alunos precisam, demandam, a gente sente que há essa demanda e eu acho que é algo que falta, assim, para a gente ensinar. Pelo menos não deram aula de TikTok, né? É um empreendedorismo novo. Eu não vi todo o programa, talvez tivesse. Imagina um urologista no TikTok, é complicado. Qual que é o maior desafio do médico de hoje? Quer começar falando? Rapaz, acho que são inúmeros desafios, né? Primeiro, não sei, vou falar alguns aí, vocês complementam. Perfeito. Porque primeiro a parte financeira, né? Eu acho que os salários médicos estão reduzindo cada vez mais e você precisa aumentar o número de horas do seu trabalho. O segundo foi o que já foi falado aqui, até por questão financeira. Quem não trabalha ou não tem um consultório particular é obrigado a fazer, no nosso caso, né, a laudar cada vez mais, fazer mais exames de ultrassom num período de tempo menor. Então, o médico fica sobrecarregado até do ponto de vista mental, né, cansaço mental. Assim, complementa aí para mim. Eu vejo essas duas coisas como uma das maiores dificuldades. Eu concordo. O médico é um ser alienado, né? Quer dizer, você passa ali 6 anos de faculdade, em uma faculdade integral, que não é só manhã e tarde, muitas vezes é noturna, porque você tem plantões noturnos para cumprir, uma carga horária dura, né? Pesada, o internato é pesadíssimo, né? Muitas vezes você tem pós-plantão, você não dorme, depois vem mais 2, 3, 5, 6 anos de residência, né? De pós-formação, seria uma pós-graduação, para depois cair no mercado de trabalho. E aí esse mercado de trabalho, como o Harley colocou, os salários achatando, você para tentar compensar um pouquinho, você aumenta a tua jornada de trabalho. Aí que você não tem tempo de fazer nada, e aí você é alienado, você só convive com o médico, só conversa com o médico. Por isso que normalmente médico casa com médico. Exato, né? Exato. E para você, assim, qualquer coisa que foge à medicina, ou é um tabu, ou é uma dificuldade muito grande, porque você não sabe lidar, né? E aí cria, cada vez mais, em termos, a gente percebe aí, não só caminhoneiro, mas também médicos, com problemas de sono,
com problemas de ansiedade, com problemas de depressão. Por quê? Doenças mentais, porque o cara tá no limite, Tá né? no Tá no limite. Eu acho que eu complementaria, concordo com o que vocês colocaram, né? Se são problemas assim que a gente, né? Quem não passa por isso, né? Hoje em dia. Eu complementaria com uma palavra que é a frustração também, né? Que para mim frustração seria assim a diferença entre a expectativa e a realidade. Então, quando o aluno sai da faculdade, ele aprendeu como deve funcionar a medicina, né? Como que ele deve atender o paciente, quando ele deve pedir tal exame, como ele deve pedir. E aí ele cai na realidade e não é nada daquilo. Ah, mas eu tinha que pedir tal exame. Ah, mas isso eu não tenho que fazer. Não, você vai sofrer pressão para fazer isso, vai sofrer pressão para fazer aquilo. Você não vai ser reconhecido, você não vai receber um sorriso ou alguma coisa que, sem falar da parte financeira, tem essa frustração de você não conseguir desempenhar a medicina que você aprendeu ou a que você acredita, e tudo dentro desse contexto de salários achatados e trabalho cada vez maior, porque essa é o caminho e a realidade que a gente foi perdendo a autonomia médica, né? E quanto menos autônomo a gente mais longe da medicina a gente está, né? E aí é uma frustração enorme, também acho que colabora para essa parte mental aí. É complicado. Tem um professor meu de psiquiatria que falava assim para mim. Então você a gente pode frequentava falar para aula ele de que você não psiquiatria. gostava de psiquiatria. Eu não gostava, não. mas desse professor eu era fã. O professor faz a diferença, né? Professor, eu vou até falar, Luiz Salvador Miranda Sá, era um fantástico professor. E eu gostava das coisas que ele falava, assim. Uma das coisas que ele falava, assim, ele falou: medicina é uma profissão de classe média e cada vez mais vai ser de classe média. E na primeira vez que eu ouvi, entrou por um ouvido e saiu por outro, e ele falou o seguinte pra mim: você não, assim, um médico normal, um médico médio, ele não vai ficar rico, mas ele nunca vai passar fome. Não vai passar Ele fome. nunca, ele sempre vai ter emprego. E ainda hoje, eu já me formei há algum tempo, mas ainda hoje é assim, né? Claro que tem essa dificuldade, os salários estão cada vez mais achatados, mas você não ouve médico desempregado, né? Quer dizer, ele tem um posto de saúde para ele trabalhar, ele tem um PSF para ele fazer, ele tem alguma coisa para ele fazer, né? No nosso caso, uma agendinha de ultrassom para ele fazer. Mas assim, desempregado, só se ele quiser. Só se ele não quiser trabalhar mesmo, né? E assim, a preocupação de você, arrimo de família, de, puta, eu não tenho dinheiro para pôr em casa porque eu não tenho emprego. Ah, porque a pandemia ferrou com o meu emprego. Putz, ainda, pelo menos isso, o médico ainda não sofre. Em outros empregos, o cara chega com 50 anos, vamos dispensar e colocar um novinho para ganhar menos, né? Exato. A medicina tende a ser até um pouco inverso. O mais velho fala, aquele cara é mais experiente, eu vou passar com ele, eu vou fazer um exame com ele, eu quero que ele laude a minha tomografia. Você começa mais tarde a sua carreira, né? Mas aí ela tende a ser um pouco mais longeva nesse sentido também. Né? Tem um colega, né? Nós trabalhamos no mesmo laboratório aqui, ele deve trabalhar em outros, eu também trabalho em outro, que tem 75 anos. E ele faz lá agendinha de ultrassom, ele tá super bem. Pô, e que outra profissão né, você vai trabalhar com 75 anos? Você não vai conseguir emprego, né? É muito difícil. Não é que não vai, mas é muito difícil. É difícil mesmo. Mas assim, uma tendência que eu tenho visto, né? Uma mudança que eu tenho visto também pelo contato que eu tenho nas universidades que eu dou aula ou dei aula, é que há uma mudança aí nesse cenário que você descreveu. Uma delas que é bem nítida é que o número de vagas de medicina é muito maior do que o número de vagas de residência. Então, há alguns anos atrás, se você não passasse no primeiro ano, era um sonho fazer residência. Hoje em dia eu vejo que não é uma regra. Então a pessoa, ela tem muitas que nem imaginam, não querem fazer, não imaginam fazendo residência porque, primeiro, que a dificuldade, eventualmente, da especialidade que você vai escolher, ela é muito grande, você vai ficar ali tentando e você cai no mercado, você já está trabalhando, você já está ganhando, já está pagando suas contas e isso vai ficando cada vez mais distante.
E essa falta de especialização também contribui para a pessoa não se diferenciar, não fazer alguma coisa a mais lá. E não tem curso, né? Não tem residência. Então, nesse sentido também, você encontrar, as pessoas encontram cursos para se especializarem e aprender a fazer, né? Ter uma expertise a mais para melhorar a sua prática, né? Para poder se diferenciar. Porque se você for depender do que tem de oferta, você não fecha a conta. Não é para todo mundo. Olha, hoje a gente tem 500 mil médicos. É muita coisa, né? No Brasil. 500 mil médicos. Mas como a gente estava conversando também, ainda falta. O problema não é falta, o problema é a distribuição errada. Perfeito. Né? Sim, sim. Regionalmente falando, é muito mal distribuído. Não só em termos de pessoas, quanto em termos de formação, né? Quer dizer, as pessoas nos rincões do Brasil muitas vezes vão sem uma subespecialização, uma especialização básica, né? Às vezes falta. Às vezes é um médico que não tem a capacitação em todas as áreas da medicina, ou falta mão de obra especializada nos rincões do Brasil, né? Não sou médico. Então, estava falando que, puxa, hoje tem 500 mil médicos no Brasil. A gente tem 120 mil alunos de medicina, acadêmicos de medicina. Então, você já tem 500 mil, a gente já acha muito, em 5 anos a gente vai ter o dobro. Né? Então, a tendência de precarização de mão de obra... E nesse sentido, que você estava falando de sempre vai ter um plantão, a gente não vai demorar muito para ver o médico abandonando a medicina, como o administrador abandona a administração e vira outra profissão. Transição de carreira a gente não vê na medicina, mas um dia a gente vai ver transição de carreira. O médico que está trabalhando com marketing, enfim. Por quê? Porque eu tenho um amigo que coordenava um pronto-socorro de ortopedia. E aí, alguns anos ele ficou nessa função e ele passou para um colega mais novo. E na época que ele coordenava lá, ele jogava os plantões vagos e ficava implorando gente para fechar o plantão. Agora, quando vaga um plantão que o colega mais novo lá coloca lá, plantão tal. Um segundo já tem 10 pessoas colocando o nominho lá que quer pegar o plantão. Então... Acho que isso depende muito da especialidade também, né? Muito da especialidade. Sim. Agora, esse monte de médicos se formando, né, uma quantidade pequena de vagas para residência, acaba gerando, então, como vocês falaram, muito médico, né, que não vai se especializando e entra direto para trabalhar. Então, ele vai direto para o trabalho e aí ele encontra alguns gaps. Como é que vocês veem? Esse que acabou de formar, ele vai lá para o front, ele vai para um pronto-socorro, ele vai para uma UPA, para uma UBS, e aí que dificuldade ele encontra lá? Muitas, né? Coitado, né? Caiu no... É o que o pessoal fala, já é um teia chavão. De aranha, né? Exato. E já é um jargão, já é um chavão falar em sobreviver ao plantão. E é verdade, né? O cara chega lá sem a formação, não fez residência, recém-formado. Como o Rodrigo colocou, não teve o preparo, aquele acolhimento do 4º pro 5º ano, em termos de preparo emocional. E aí o cara... tudo errado. Logo já assim, sem dormir do 5º e 6º ano, praticamente sem dormir, estudando para a prova de residência e não passou, porque cada vez mais tem menos vagas. Aí chega para dar um plantão numa UPA. Aí na UPA chega... Ele estudou lá tetralogia de Fallot, como que faz o diagnóstico, aquelas doenças raras, o que eu faço numa insuficiência aguda pós-renal, tudo. Agora, puxa, chegou lá um paciente que acabou de tentar de se matar. O que você faz com esse doente? Chegou um paciente lá com eu tô falando de psiquiatria porque era minha perna fraca na faculdade. Sim, e é de um monte, né? Chega um paciente lá numa UPA, você quer prestar residência para otorrino. Chega um paciente lá numa UPA com a crise de pânico. Você faz o quê com o cara? Né? E aí não tem um colega, muitas vezes, pra você tirar dúvida. Não tem quem aí, chamar. A gente já ouviu o depoimento, a gente chegou a conversar com um colega, pede um exame de imagem, enquanto ele tá lá, você vai lá no Google dar uma estudada. No Google, né? Vai estudar alguma coisa, porque você não sabe o que fazer, é verdade. Eu atirei a primeira pedra, que médico de ponta que nunca fez isso. Sem dúvida. E aí, a questão não é sobreviver ao plantão. A questão é o paciente sobreviver. Exato. Então, nesse... aí, vocês comentando sobre isso, me vem à cabeça a importância que tem os cursos como a própria Ceros, de dar suporte para esse colega que vê aquilo, a necessidade do dia a dia dele,
E a ajuda indireta que isso traz para o paciente, que é o Sim, nosso, que é o que é o nosso objetivo, né? final, né? Que é pelo qual tudo isso existe, né? Então, fechar esses gaps, como que faz? Porque é necessário fechar, né? Precisa fechar. E existe um paradoxo do ensino, que é o seguinte: você faz provas para vestibulares, né? Vestibular, de um jeito genericamente falando, como um hall de entrada para qualquer o curso que você vai oferecer. E a métrica é sempre assim: quem for melhor entra, né? Mas quem mais precisa é o cara que não entrou, que é o cara que está pior, né? Que é aquele cara que não entrou, que precisa de mais suporte, precisa de mais apoio. Então esse cara fica cada vez mais sozinho, mais isolado, né? Precisando melhorar a sua qualidade, né? E no final, quem vai sofrer além dele é o paciente, se não tiver uma oportunidade de onde o cara crescer, né? Vocês que são médicos, que lidam com, né, são professores e lidam com alunos, vocês veem um gap também criado agora na pandemia, na formação? Porque, né, o que eu já ouvi dizer muito é: os alunos tiveram que viver a pandemia. Então, eles tiveram que cobrir plantão para Covid, em torno de Covid. Muitos perderam, né, uma série de conhecimentos que precisavam ter acontecido nesse período. Vocês imaginam que esse gap, ele aumentou mesmo ou não? De alguma forma, dá para correr atrás? Alguns conseguiram tratar isso? Eu vejo um gap maior, você tem a razão no que você falou, nas cadeiras mais básicas, o aluno que entrou e teve aula online. Perfeito. A gente viu muito isso em algumas, o Rodrigo deve saber. Gente, no segundo, no terceiro ano, no primeiro e no segundo ano, tendo aula online. Eu acho que isso traz um prejuízo tremendo para o aprendizado, porque não é a mesma coisa. Eu fico me imaginando eu tendo que assistir uma aula, levanto 7 horas da manhã com o meu computador no quarto, eu ia dormir a manhã inteira. Sim. Então, eu acho que isso não foi bom assim, para o ensino, nesta fase, né? Eu vivi dentro do furacão lá na Unifesp isso, porque a gente, por ser uma universidade pública federal com diversos cursos, tem realidades diferentes dos cursos, né? Então, por exemplo, algumas universidades particulares, no dia que instaurou o lockdown, no dia seguinte já transformaram o seu curso de medicina totalmente online. E isso não foi a realidade de todas as universidades. Por exemplo, a gente ficou 3 meses e meio sem ter nada. Nesses 3 meses e meio, por quê? Porque o aluno nosso, para a gente garantir que... A gente não pode transformar online se a gente não garante que o cara tem condição na casa dele de ter uma internet, de ter um computador, de assistir. Então, foi os professores estarem capacitados para... Então, a gente, nesses 3 meses... a gente fez cursos de capacitação para dar aula online, para mexer nas ferramentas, né? Porque a gente tem que lembrar que tem professores que não têm habilidade, né? Para mexer. Então, essa é uma questão que a gente assumiu como fácil, mas ela é muito complexa. E dentro da realidade de alunos, eu vivi isso também, com alunos que precisaram de ajuda para fazer um tempo de recuperação nas matérias. Que a realidade dentro de casa se está dentro de casa, você não consegue estudar, porque ali tem que ajudar a mãe, tem que ajudar o irmão, tem que ajudar um familiar doente, ou o ambiente dentro da casa, ele é totalmente, assim... Puxa, parece em difícil casa, cara. Pra... Minha mulher acha que eu tô em casa de home office, eu tô à toa. Pois então assim, não é a mesma coisa, entendeu? Você não trabalhar vai em casa. hoje, né? Você não vai então a perda, a gente viu que agora que a gente está retomando, né, presencial tudo, os gaps, eu acho que não só na básica, a prática deixou de ter muito. Então assim, os gaps eles aumentaram muito. Imagina um residente de cirurgia que tem a oportunidade dele de pegar a mão com todas as cirurgias ambulatorais canceladas. Não, ele vai sair sem mão. Realmente. Né? Mas pegou mão de Covid. Pegou. Não, é isso, né? Grandes especialistas em Covid para a vida, né? Mas um gap muito grande. E como é que vocês imaginam isso, suprir isso?
Qual que é a receita para suprir esse O conhecimento? médico que teve essa lacuna de formação, seja ela qual for, seja o cirurgião que não operou, seja o clínico que deixou de atender algum ambulatório de uma doença específica, ele vai ter que correr atrás. Vai ter que correr atrás de cursos para suprir essa formação. E buscar prática. Exato. Uns vão correr, outros vão ficar com essa lacuna para trás. sempre, né? Vão ficar com essa fenda na formação eterna. Alguns vão tentar preencher e vão preencher com sucesso. Sim. Mas não são todos. A medicina ensina, eu assim, não tive esses problemas na época da minha formação, né? A gente viveu uma outra época, né? E eu acho que essa sensação de sair com gaps, acho que no curso mais perfeito do universo Você que sai tiver com no essa momento, você sensação. sempre sai com a sensação de gap. Imagina quando você de fato tem gaps Nossa. dentro daquilo que já era programado, né? Então, a sensação de que tá faltando coisa é muito maior. Eu peguei na faculdade greve de 4 meses. Então, claro que não tem como você suprir essa lacuna. Mas é o que você falou, depois você tem que ir atrás. Tem que né? correr atrás, né? Agora, eu acho que assim, uma coisa que eu percebi na minha época, coisa, papo de velho, Coisa né? antiga. Coisa antiga, né? Mas tá certo, tá certo. Obrigado. Isso é meu amigo, né? Eu não vou falar nada aqui. Mas a gente, as faculdades faziam muita diferença na formação do médico. Então, assim, você tinha faculdades boas e faculdades nem tão boas. Sim. Depois, o que aconteceu? A gente percebeu que, assim, dificilmente um médico que formado numa faculdade não tão boa conseguia acesso na residência a uma residência boa numa instituição de renome. Sim. Não conseguia. Né? Uma residência concorrida numa faculdade de renome, uma pessoa que formou numa instituição de menor expressão, ele não conseguia. Porque dependia muito, o acesso à informação dependia muito de onde você fazia a faculdade. Não tinha Google, né? Não tinha, por exemplo, você estudar um artigo científico, você pedia na BIREM, demorava, e era restrito, e era super complicado. Eu peguei essa época, eu falei pra você, exato. Eu fiz faculdade em Santos. Eu subia a serra, vinha na BIREM, pedia o artigo, aí demorava umas 2 a 3 horas para o artigo vir. Quando tinha o artigo. Exato. E agora você imagina, o aluno de hoje tem qualquer artigo a hora que ele quiser na internet. É até o em inverso, um minuto, né? É uma enxurrada tão grande que tem não que sabe nem pensar filtrar, o que filtrar para ler. Agora, essa democratização dos papers, dos artigos científicos, e além das aulas de qualidade de preparação para residência médica, porque hoje a gente tem vários cursinhos preparatórios excelentes de residência médica, Sim. de certa forma democratizou para o aluno de uma faculdade de menor expressão conseguir performar bem numa prova, e aquela é um momento transversal, né? Você não avalia se o aluno é bom ou não. Se ele está num dia feliz, ele estudou e performou bem naquela prova, ele entrou na residência top. E aí ele está lá na residência. Por outro lado, esses cursinhos, eles são excelentes para preparar para a prova. Mas eles não ensinam o feijão com arroz do que o médico vai estar na UPA, como sobreviver ao plantão. Né? Para preparar para a prova. Exato. Né? Exato. Agora, você vai sobreviver a um plantão com aquilo que você aprendeu no cursinho preparatório? Não. Assim, eu estou sendo até... não estou dizendo que não, mas assim, não é o foco do cursinho. Não é o foco. Não é o foco do cursinho. Por melhor que ele seja. Prova, Exato. Exatamente. Eu acho assim, o cursinho preparatório, para mim, foi um baita de um avanço. Porque democratizou a medicina mesmo. E você conseguiu levar conteúdo de altíssima qualidade para quem não tinha. Tá? Só que eu acho que ainda tem oportunidades de ensino focado no médico, que a maior parte desses médicos recém-formados não vão conseguir entrar mais na residência. E como o Rodrigo colocou, eles entram para o mercado de trabalho. Muitos deles conseguiu fazer uma faculdade privada e aí teve que ter um crédito educativo, teve que pagar esse crédito. Aí ele já começou a ganhar o dinheirinho dele e vai ser difícil ele parar para estudar, parar para fazer uma residência a partir de agora. Só que ele tem lacunas de formação. E aí ele vai ter e o cursinho preparatório vai ensinar ele para passar na prova, mas não é mais o foco dele. Isso, o foco dele é aprender. Então permita-me discordar só parcialmente de você, Timar. Se falar isso pro chefe, amanhã você está embora, né? Que isso, até parece. Você disse que democratizou a medicina.
Eu acho que por um lado, sim, você tem toda a razão. Mas a gente pensando na parte teórica, a parte prática, que eu acho que é muito importante, também falei para a Simone, eu aprendi muito no internato. Então você pega uma faculdade mais nova ou não tão, como é que eu diria, não tão importante, sei lá. Tradicional, Isso. Que não tem nenhum hospital-escola. E aí você pega, por exemplo, uma Unifesp, que tem um Hospital São Paulo. Então, assim, a parte teórica, num cursinho, eu acho que vai estar democratizado, mas a diferença de formação prática, eu acho que Ainda é pega. razoável. Eu Pega. acho que ainda pega, não sei. Com certeza. Não Com sei o que o certeza. Rodrigo acha disso, porque ele tem mais contato com a graduação, né, Rodrigo? Não, eu tenho contato com a graduação. A gente na Unifesp, que já tem os campos de estágio prático, de internato, de 2 anos, já bem estabelecidos, com os convênios todos que tem com plano, com as UBSs, com o SUS, com os hospitais e escolas. A gente vive uma realidade ali que não é o reflexo da maior parte dos cursos, né? Também já vivi dentro das universidades particulares essa questão de os convênios com universidade particular, eles são convênios que não são ali assinados para o resto da vida. Então, eventualmente, por exemplo, o cara roda na ortopedia num hospital tal porque o professor que está contratado que conseguiu. De repente o cara é Pode ser demitido que e acabou o acabou o estágio, estágio, entendeu? exatamente. E aí você não sabe para onde o cara vai e fica sem. Então é muito complexo. E o que a gente tem visto com essa quantidade de alunos é uma briga por campo de estágio que quase todos os lugares públicos que podem receber aluno, eles estão sendo disputados. Então, também daqui a pouco não tem campo de estágio para a quantidade de aluno teórico que a gente está formando. E nem sempre quem está lá é apto a dar aula, né, do ponto de vista técnico, ou quer dar aula, né? Tem essa também, porque o cara que tá... O que acontece? Você tem o professor que está atrelado à universidade, que é só o professor, e aí aquele cara que trabalha na UBS que a universidade vai entrar, ou qualquer tipo de serviço de saúde. E aí ele é convidado a, se ele quiser, a fazer a prática diária dele, ele vai receber um acréscimo de remuneração para também exercer a atividade de preceptor. Só que, eventualmente, aquele cara Não tem interesse. não tem interesse, entendeu? É um salário a mais, eventualmente a pessoa aceita, mas não necessariamente, ele não está contextualizado, ele não está dentro do curso, ele não viveu ele não viveu tudo aquilo que a universidade... Ele, de repente, vai receber aluno. Eu falei, tá, amanhã eu vou receber aluno, não sei como nunca recebi, mas vamos lá. Às vezes ele tem interesse, mas não tem o preparo, né? Exato, também não tem está isso. preparado, né? Tibana, me conta um pouquinho, né? Por que a Ceres Academy ela é hands-on? Porque conteúdo teórico, o acesso à informação está democratizado, como o Harley colocou, e agora a parte prática, a gente percebe que assim, o próprio internato, né? O internato é um exemplo da discrepância entre que o acesso à informação teórica que está farto, está democratizado, por outro lado, a parte prática, nem todo aluno de medicina tem acesso a um bom internato, assim como nem todo médico recém-formado tem acesso a bons cursos de capacitação que são mais hands-on, mais prático, né? Quer dizer, a gente percebeu aqui na época da pandemia, a gente ouviu bastante de colegas, passaram muita dificuldade na hora de entubar. Né? O cara tá numa UPA, num pronto-socorro e não tem. Mas por quê? Porque não teve a força. Ele sabe a teoria, manobra de Selleck, tudo para apertar a cartilagem tireoide, Mas virar na um hora, pouquinho né? para a esquerda e subir um pouquinho para você acessar melhor a laringe. Pô, isso aqui tá bonitinho, todo mundo vê isso em livro. Vai fazer na hora. Ele não teve esse preparo. Então, eu acho que hoje a principal dor do aluno é uma dor prática. Não é uma dor teórica. Porque a dor teórica ele consegue suprir com, seja cursos preparatórios de residência, sejam cursos teóricos que têm muitos bons e excelentes até em EAD, mas a parte prática a gente vê muita falta de cursos que com esse enfoque. Né? Precisa de um instrutor, vamos dizer assim. Exato. Né? Você falou em entubar, eu acho que vocês, assim como eu,
Primeira vez que a gente intubou o paciente, tinha ou um preceptor, ou um professor do lado, ou alguém com mais experiência que você, né? E você fica mais seguro. Pô, se eu não conseguir, o paciente estiver morrendo, tem alguém aqui que vai me ajudar. Então, eu não sei, eu acho que você tem um instrutor para a parte prática é o ideal. Aí tem que ser muita coisa prática, tem que ser medular, né? E não adianta fazer um curso, eu fiz um curso de intubação uma vez e deu certo. Aprendi a intubar. Se for usar daqui 5 anos, não é que nem andar de bicicleta. Não. E outra, mesmo andar de bicicleta, hoje se eu pegar uma bicicleta eu caio. Mas tem que ser uma coisa continuada, é tipo treinamento de brigada de incêndio mesmo. Todo ano tem que ir lá revisitar aquele tema, porque tem que ser medular. Na hora do aperto, você não tem tempo para pensar. Tem que ser intuitivo, tem que ter assim, arco reflexo. Você não pode pensar para tomar uma conduta. Isso tem que estar mais ou menos de forma automática na sua ação, né? E a gente percebe que tem algumas doenças prevalentes, parada cardiorrespiratória é uma, né? Intubação é outra, alguns temas prevalentes que deveriam ser arco reflexo para todo médico de UPA, para todo médico de urgência, e não são. Não é. Não são. Rodrigo, me conta um pouquinho o que os alunos podem esperar do curso de ultrassonografia Point of Care para pediatria. Olha, até estava, antes de entrar aqui em estúdio, a gente estava conversando, eu e o Tibana, aí, bastante sobre as especificidades da pediatria, né? E uma delas que eu vejo é que talvez seja um futuro aí, é que o pediatra, né, que é um dos pontos principais aí de foco, né? Porque o ultrassom, ele, no conceito que a gente está pensando, ele é encarado como uma extensão, uma ferramenta a mais do exame físico do médico, uma ferramenta super poderosa, né? Então, o pediatra que está ali num contexto de pronto-socorro, de enfermaria, que precisa tomar uma decisão urgente e que não tem eventualmente o acesso a um radiologista, ou o cara só vai vindo ali, sei lá, no final da noite, e é uma decisão sim ou não prática de um conteúdo que ele consegue aprender relativamente rápido para melhorar a qualidade de atendimento ao paciente. Esse é o ponto principal, né, que a gente está pensando. Então, melhorar muito a prática do pediatra que já trabalha ali com aquilo, né, e para conseguir tomar uma decisão de conduta rápida e, consequentemente, que é o que sempre me vem à cabeça quando eu decido mergulhar de cabeça num projeto, se no final se a gente não está ajudando só o intermediário ali, que é com quem a gente vai trabalhar diretamente, mas se de fato aquilo vai chegar no paciente, né? Se de fato aquilo vai mudar a vida das pessoas, né? E eu acho que a gente, com esse tipo de programa, de melhorar, de dar uma ferramenta poderosa para quem atende o paciente, para conseguir mudar uma conduta num tempo hábil para salvar uma vida, para diminuir uma morbidade, isso aí já brilha muito os olhos, né? Já deixa a gente bacana. encantado. Eu concordo plenamente com o que o Rodrigo falou. Não tenho que adicionar. E acho o seguinte, assim, hoje existe uma residência da qual nós somos especialistas, né? Radiologia, ultrassom, e que preparam um médico, né? 3 anos de formação para fazer ultrassom, para fazer os demais métodos de imagem. Ultrassom é um método de imagem, é um exame complementar. Agora, se você tirar o ultrassom do universo de um exame complementar, não estou nem falando de tirar, na verdade é emprestar também, além dele ser um exame complementar, ele poder ser parte do exame físico, como a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta, ou seja, o quinto elemento do exame físico, vamos dizer assim, esse médico assistente, muitas vezes, ele pode encurtar uma etapa, em vez de ele pedir um exame complementar desnecessário, ele pode ele mesmo fazer um diagnóstico e acelerar a sua tomada de decisão. Com isso, ele pode aumentar a chance de ter sucesso terapêutico com o doente. Economiza tempo, eventualmente até dinheiro, né? Se você colocar no papel. Melhora giro de leito. E assim, puxa, quem ganha no final é o doente, né? Sim. Acho que Agora,
Ultrassom, então fazendo aquele paralelo que vários já falaram sobre isso, puxa, ele é um novo estetoscópio? Não sei, né? Quer dizer, hoje a gente não tem uma residência de estetoscopia, né? Mas a gente tem uma residência de ultrassonografia. Pode ser que no futuro o ultrassom ele fique tão democratizado com um transdutor portátil na maletinha do médico. Hoje o jovem médico do 3º, 4º ano, o que ele anseia? Ele tem uma maletinha com seu esteto, com seu esfigmomanômetro, com seu otoscópio, daqui a pouco vai ser com seu transdutor portátil. Ele vai ter que saber manusear aquele transdutor. E aí o radiologista vai perder a importância? Não. Na dúvida daqueles casos mais difíceis, ele vai pedir, o médico ultrassonografista vai pedir opinião para o radiologista. Mesma coisa raio-x. A maior parte dos raios-x no Brasil não são laudados. Quando o médico assistente quer tirar uma dúvida, ele vai lá até o radiologista e tira a dúvida. Eu acho que o ultrassom ele tende a ir para um caminho muito parecido. Eu acho também. Eu acho que é importante a gente destacar aí também uma parte também de regulamentações e etc, né? Porque a gente tem que seguir aquilo que são as possibilidades, né? Então existe uma legislação, as normativas, as normas regulamentadoras que a gente não pode também fugir disso, né? Então, de repente, o cara que ele fez uma especialização, ele não em alguma coisa, a gente porque fez medicina, se a gente quiser, a gente pode sair e operar uma apendicite, mas a gente não fez cirurgia, né? Não recomendo, né? Imperícia, exato. Então, assim, você vai estar ali em imperícia, imprudência, negligência. Então, assim, é recomendável que um pediatra faça um exame de imagem, um ultrassom, e laude e dê um diagnóstico após fazer o curso? Não é isso que a gente está falando, porque não é a proposta. Então, o radiologista ele faz um laudo pericial. Então, ele vai ver o passo a passo daquilo e emitir um laudo. Então, ele é perito, ele é especialista naquilo. O que ele colocou ali é toda a avaliação que ele fez relacionada àquele caso. Isso é uma coisa. A outra coisa eu preciso de uma informação pontual que vai mudar a vida do meu paciente de conduta e que meu exame físico não dá, e uma ferramenta que é uma extensão do meu exame físico, ela pode me dar. E isso é algo de conduta imediata, de complemento ao meu raciocínio diagnóstico. É diferente. Eu não estou falando de um laudo ultrassonográfico, pericial, que o paciente vai receber ali com aquelas imagens, aquela documentação, aquele padrão, que é um exame diagnóstico. Isso é do especialista. A gente pode até discutir o quanto essas áreas podem se intersectar, mas estou falando aqui pura e simplesmente do que se pode fazer, né? Para complementar o que você falou, na comissão de ultrassom do CBR, a gente vem recebendo de outras sociedades médicas isso daí, sobre point of care. Então, pode-se fazer ou não. Na verdade, não é o CBR que vai dizer pode fazer ou não. Porque mesmo com o aval ou não do CBR, eles vão fazer ou já estão fazendo. Então, tem uma sociedade específica lá que nos procurou uma intenção muito boa para perguntar para a gente o que a gente pode fazer. Em resumo, foi isso. E a gente teve uma reunião excelente e foi visto assim, point of care para essa especialidade é isso. Eles acataram. Aí já tem outra sociedade que fala assim, olha, a gente pleiteia isso. Isso não é um point of care. Sim. Aí você está examinando toda uma região, né? Então, existe essa dificuldade. Aí começam as perguntas. Você vai dar laudo, não vai dar laudo? Mas eu acho que assim... O convênio vai pagar, não vai pagar? Meu raciocínio, eu acho que talvez nessas discussões, eu já participei de algumas, nem sempre eu estou 100% de acordo, é que a gente, às vezes, perde o foco principal. O foco principal, para mim, é sempre o paciente. Sim. Então, assim, se a gente estender para uma especialidade que não teve um ensino formal de 3 anos de radiologia, algo que excede aquele conhecimento e que a gente acha que se a gente se permitir aquele médico fazer, ele pode fazer mais mal do que bem. Perfeito. Esse tem que ser o raciocínio. Agora, se ele puder fazer mais bem do que mal em algo direcionado,
quem vai se beneficiar é o paciente. Então, egos aside, né? Separando, o que importa é assim, mas isso é da minha especialidade. Tá, mas se você não tá lá na UTI NEL, na hora que precisa identificar um sangramento, e isso vai mudar a conduta para o bebê, e você só vai poder passar amanhã, desculpa, querido, não é mais da sua especialidade. A gente precisa dessa resposta na hora. Bacana. E a parte, acho que foi importante, eu concordo com tudo que vocês falaram, e é importante deixar claro assim, o conceito do point of care, né? Porque uma coisa, como o Rodrigo colocou, o point of care ele não é um exame pericial que o médico radiologista que foi treinado 3 anos para isso, o médico ultrassonografista que foi treinado 3 anos para isso, faz e lauda. E é um exame complementar que é pago, é remunerado, e ele assina, ele endossa aquele laudo. É um documento legal. É um documento legal. Ele tem a responsabilidade legal diferente de um POCUS. Agora, né? O point of care, o POCUS, de ultrassom, por que a gente consegue treinar um médico com poucas horas de treinamento hands-on prático e ele ser capaz de fazer alguns tipos de diagnóstico? Detalhe, são alguns tipos de diagnóstico. Isso. Alguns tipos de situação que tem que ser super bem definido o escopo de cada point of care para não gerar falsa expectativa também. E aí, a gente pode citar alguns que tem na literatura, que já foram mais explorados e tem evidência que deram certo esses cursos de poucas horas para determinadas coisas. Por exemplo, falar se tem pedra na vesícula, sim ou não. Poxa, isso aí, com poucas horas de formação você consegue. Você treinar em poucas horas, um dia, você consegue ensinar um médico a falar, esse paciente tem pedra na vesícula, sim ou não. Falar se tem um aneurisma de aorta abdominal, sim ou não, isso você consegue, com poucas horas de treinamento. Mas reparem, é dúvida binária. O point of care ele tem que atender 3 premissas. Tem que responder uma pergunta, Ele tem que responder uma pergunta. Ele não é uma investigação, um exame exploratório para investigar a causa de uma dor abdominal. Não. Ele tem que responder uma pergunta. E a premissa, as 3 premissas que ele tem que atender, a primeira, tem que ser uma, assim, você vai procurar uma doença prevalente. Não vale a pena você ensinar point of care de algo raro, né? Eu vou ensinar aqui o aluno a encontrar uma malformação de Caroli no fígado. Não é essa a proposta do point of care. Agora, Caroli é clinicamente relevante? Claro que é, mas não é prevalente. Então, point of care tem que ser doença prevalente. Segunda coisa, point of care tem que ser doença clinicamente relevante. Além de prevalente, ela tem que ter impacto clínico. Você não vai ensinar a diagnosticar cisto renal. Por quê? Embora prevalente, ele não tem impacto clínico nenhum. Super importante. Sobretudo numa emergência. Exato. Né? E a terceira coisa, o point of care, ele tem que, além de ter uma doença prevalente, além de ser uma doença que tem impacto clínico, tem que ser uma doença que tenha uma curva de aprendizado rápido. Por exemplo, eu não vou ensinar point of care para diagnóstico de um nódulo renal ou nódulo mamário, um câncer de mama. Por quê? Porque a curva de aprendizado para câncer de mama é muito mais complexa no ultrassom. Então, embora seja prevalente, embora tenha impacto clínico, como a curva de aprendizado é difícil, não é um exame elegível para essa dúvida binária que é a proposta do point of care. Então, assim, e de novo, mesmo assim, se o médico tem alguma dúvida, sobretudo naquele ambiente de urgência, esse exame não vai dispensar um exame, um laudo pericial feito por um radiologista, né? Acho que é isso. Legal, perfeito, gente. Gente, pra gente acabar. Tibana. Já? Já. Tibana, se você voltasse pro Tibana lá, recém-formado, o que você falaria pra ele? Puxa. Pensa. Olha, eu não tenho grandes arrependimentos da minha carreira, não, Si. Mas... Alguma dica? O que você falaria? O que a gente... Assim, eu acho que minha ambição, desde quando eu fui recém-formado, né? Desde quando eu estava na faculdade até onde eu estou hoje, eu fui, graças a Deus, graças aos meus pais, graças às oportunidades das pessoas que me geraram, eu consegui atingir muita coisa daquilo que eu ansiava. Então, assim, o que eu posso dizer,
você tem um foco, você tem uma meta, você tem um objetivo legal, lute por ele, mas não deixe de aproveitar a jornada, né? Eu acho que eu aproveitaria talvez mais a jornada do que eu aproveitei, o caminho. Eu acho que o meio aproveita a paisagem durante o caminho. Eu acho que essa é a dica que eu daria. Que legal. E você, Rodrigo? O que você falaria pro Rodrigo lá? Pô, Tibana, você respondeu muito rápido a sua pergunta. Não deu tempo de eu pensar ainda. Não, olha, eu acho que assim, também sigo aí, acho que vale a pena eu falar assim, eu me sinto um privilegiado, porque ser professor é algo que você está ali diariamente exposto. No começo é muito difícil, porque você está sendo desafiado muito e até você ganhar repertório é difícil. Mas é um privilégio enorme, porque você passa a vida, você recebe para aprender, né? Então as pessoas, elas pagam para aprender e você recebe para aprender, né? Então é um privilégio enorme. Então eu, assim, me sinto um privilegiado. Mas se eu pudesse, então, destacar alguma dica que eu daria, pensando no contexto atual, até um pouco do que a gente discutiu, seria algo mais assim, vamos colocar, acredite em você. Acredite em você. Acredite em você em que sentido? Que eu quero colocar aqui. A gente, um pouco retomando aquela conversa da frustração. A gente entra na faculdade de medicina com uma ideia do que a gente quer ser e do que a gente quer fazer. E a gente sai da faculdade e é jogado num mundo que é muito diferente. E cada vez mais, o atual é muito diferente do que eu peguei. E por isso que eu falei que eu tive o privilégio de conseguir seguir um caminho, de fazer... Eu faço aquilo que eu gosto, eu faço aquilo que eu acredito hoje em dia. Mas, infelizmente, a gente vê que não é fácil você tomar essa decisão, porque é sempre uma escolha do caminho mais difícil, do caminho mais comprido, do caminho... e você acaba sendo jogado ou levado, às vezes, por caminhos que vão te fazer uma medicina que vai te deixar frustrado, vai te deixar triste. E muitas vezes você para de acreditar em você. Você para de acreditar que você é capaz de fazer a medicina que você sonhou. Então, eu acho que quando você perde isso, aí você se entregou de vez. Aí você está na mão de quem vai decidir por você. E aí, aquele ciclo de salários mais achatados, carga horária de trabalho maior frustração, ele só vai piorando. Então, acredite que você é capaz. Vá atrás do seu sonho, por pior que seja, mais difícil que seja, você não pode desistir. Porque se você insistir e persistir, você consegue retomar o controle da medicina para você e na sua mão, se você acreditar. Então, acredite em você. Gambate, deu o seu melhor. E você, Halle, me fala. A minha resposta é bem rápida. Vai, eu falaria Corinthians. 3 também. Mas isso já vem desde o pré-vestibular. Eu sou um pouco ansioso. Então, a primeira coisa que eu falaria para mim seria calma. Só um paralelo antes de você responder. Eu também sou, e ansiedade, os ansiosos dentro da medicina, a carreira mais procurada, curiosamente, é a radiologia. Não sei se vocês sabiam disso. Não sabia, É mesmo? É verdade. Por quê? Não sei. Rapaz, aí depois eu falaria, siga seu caminho e mantenha o foco. Acho que eu falaria isso para mim, lá atrás, no tempo que eu nem tinha barba ainda. Muito bom. Long time ago. Gente, obrigada. Obrigada mesmo. Muito bom o papo, viu? Até uma próxima. Obrigado a vocês. Também gostei Obrigado, muito. pessoal. Obrigado a Muito legal. todos. Obrigado, sim.